Você está no canal Marluce Brasil. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. Nós estamos fazendo comentários a respeito da depressão sob a visão da doutrina espírita. Já temos outros vídeos onde nós tratamos de pontos assim que são que na visão espírita são como gatilhos para a depressão, para que a gente possa entender como que acontece a depressão. E se você, já vou pedindo logo, lógico, né? Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe o seu comentário aqui no canal, porque isso dá mais visibilidade ao canal. Por que compartilhar? Porque pode ser que tenha pessoas que precisam ouvir o que você está ouvindo. Nós não estamos aqui para fazer o trabalho do psicólogo, do terapeuta, do psiquiatra, não. Nós estamos explicando os pontos que a doutrina espírita aponta e reconhece como fatores de gatilho para a depressão, tá? Por quê? Esse é um dos pontos da doutrina espírita que me encanta, é a fé raciocinada, né? Nós não desprezamos a ciência. A doutrina espírita entende que a ciência é um dom divino, né? Então nós temos que dar voz à ciência. E a ciência nos mostra muita coisa. Nós estamos neste vídeo abordando a última parte daquilo que a doutrina vê como gatilho para a depressão. Já falamos de outros, então agora vamos falar daqueles mais comuns, né? Em que muita gente passa e nem percebe. Por exemplo, os fatores psicossociais. O fator psicossocial, ele acaba contribuindo para a depressão, porque agora, na época da pandemia, por exemplo, muita gente está deprimida. Por quê? Por causa do isolamento. O homem, ele é um ser social, ele vive em sociedade, ele busca a sociedade, porque ele se interage, né? Ele influencia o meio social onde ele vive e ele acaba sendo influenciado pelo meio também. O homem, ele precisa, para viver em sociedade, ele precisa de compreensão, de adaptação, de cooperação, porque ele não é uma ilha, né? Ele não é uma ilha, ele é um ser social. Então, quando ele se vê privado da sua liberdade de ir e vir, mesmo que seja por causa de uma pandemia, ele deprime. Aqueles que têm uma propensão maior, mais espiritual, mais física para se deprimem num grau maior, né? Então, o fator psicossocial influencia bastante. Outra coisa que influencia são os fatores psicoafetivos. O que é isso? São aqueles conflitos, os conflitos que são inevitáveis. Por exemplo, os conflitos de relacionamentos, os desencantos, as frustrações da vida doméstica, o conflito de opiniões, né, na família, as humilhações, as amputações emocionais, por exemplo. Para quem esse termo, né, amputação emocional, são as perdas súbitas, né, por morte, sabe, a morte de um parente que você não estava preparada, porque quando a pessoa fica doente, a gente vai se preparando para a possibilidade de vir a perder. Mas quando perde assim de uma forma abrupta, um acidente, um assassinato, um suicídio, são amputações emocionais que você sofre. E a amputação emocional também existe da parte afetiva,
na separação familiar. É uma amputação emocional, por exemplo, para um filho, quando o casal se separa, né? Então, por isso que a gente tem que conversar muito com filhos quando cada um resolve seguir o seu caminho, né? Outro fator é o fator socioeconômico. Também contribui bastante para a depressão. O desemprego, né? Por que o desemprego? Porque o desemprego ele conduz à ideia da miséria, né? De você ver a sua família privada das necessidades básicas, quando você tem já um nível socioeconômico que você julgava estável, que te dava um certo conforto, e de repente você perde o seu emprego, então você não tem condições de dar para a sua família aquilo que você já vinha dando anteriormente, ou se você vive sozinho ou sozinha, você vinha tendo anteriormente, que é o autossustento. Então, de repente, você se vê sem aquilo, né? Então, isso também causa depressão. Outra coisa são as enfermidades orgânicas. A enfermidade orgânica, por exemplo, os pacientes de doenças terminais, a ideia da morte, da privação do contato com os familiares, da incerteza do amanhã, da incerteza da vida após a morte, até entre os espíritas. Existe isso nos traz uma certa fragilidade, né? Porque almas vívidas, almas que amam a vida, almas alegres, elas não sabem conviver com um corpo doente. Então, o sofrimento do corpo enfermo, que o corpo enfermo submete à alma sadia, é muito grande. Então, é enorme. Eu falo isso para vocês porque eu sou paciente oncológica e foi assim, de cara, quando eu recebi o diagnóstico de que era portadora de um câncer, eu olhei, a minha neta estava ao meu lado quando eu recebi a notícia e quando o médico me disse, eu olhei para ela arregalou os olhos e os olhos dela encheram de lágrimas. A primeira coisa que eu disse para ela, falei, filhinha, vovó não vai morrer de câncer. E graças a Deus estou aqui, tecnicamente curada e agora só em tratamento, né? Então, quando você opta pela vida, o corpo costuma reagir. Outras coisas também que facilitam, né, a depressão são as substâncias entorpecentes. Primeiro, porque você busca para superar, alguns buscam para superar a tristeza, o desencanto, buscam assim por causa que querem ficar alegres, querem se sentir melhor, né? E de repente acabam com a dependência química. Você não sabe se você é um dependente químico até você usar pela primeira vez. Por isso que nós devemos evitar o uso de entorpecentes. Porque quando você usa pela primeira vez, você está no sangue ser um dependente químico, está no seu DNA, você tem dificuldade para parar. E aí entra a depressão, porque você percebe que uma coisa que era para ser só matar uma curiosidade ou te dar alguns momentos de descontração é mais forte que você, te aprisiona. E quando eu falo de substâncias entorpecentes, eu não falo só de droga ilícita. Eu falo também das drogas lícitas, como o álcool e o cigarro, né, o tabagismo. São coisas que mantêm cativos aqueles que têm a dependência química. Aí vão dizer assim, mas então o alcoolismo é uma dependência química? Sim, sim.
Existe uma certa química para se fazer o álcool, né? A bebida alcoólica, o cigarro, existe uma certa química, né? Para fazer o cigarro também. Então, dependência química é aquilo que o nosso corpo é químico. Então, o nosso corpo precisa de uma complementação que não está nele, não é dele, né? Normalmente, o álcool, o fumo, a fumaça no nosso pulmão, né? Não é do nosso corpo, mas a gente precisa dela para se sentir melhor. Então, a química do nosso corpo nos torna dependente. Não é aquela química que está lá fora, é a química nossa, que a gente busca fora da nossa química do corpo, a gente busca uma outra para nos complementar. E quando nos complementa, por mais que seja por tempos pequenos e passageiros, a gente se sente bem, depois se sente mal, muito mal. Na realidade, tudo o que consome a criatura humana, tudo o que consome a criatura humana é considerado causa de depressão. O sexo desmedido, a comilância, né? Desmedida, ansiedade em comer, fica nervosa, come, fica alegre, come, desconta na comida quando está com raiva, desconta. Ih, eu sei muito bem disso. Então, são coisas que causam depressão. Aí vocês vão me perguntar, você já sofreu de depressão? Sim, sim. Já tive crises de depressão, fiz tratamento químico, psicológico por causa da depressão. Mas o que me curou a depressão foi a fé, foi o espiritismo. Porque me mostrou aonde eu podia corrigir, como eu podia corrigir e me curar. Hoje eu tenho uma sequela que é a síndrome do pânico, mas quando eu sinto no ar que a síndrome do pânico está para se revelar, eu me recolho na fé, eu me recolho na minha doutrina espírita, entro em contato com Deus, com Jesus amado, com Maria Santíssima. E tem gente que acha que é estranho um espírita falar Maria Santíssima, porque acha que santo é só da Igreja Católica. Gente, tira isso da cabeça, não tem nada a ver. Tá? O Santíssimo, Santo, é um termo que a gente usa para dizer que é uma pessoa iluminada. Iluminação espiritual, tá? Então, ficou claro para vocês? Espero que vocês tenham entendido. Quem tiver dúvidas, busque aqui mesmo no canal, então entre em contato comigo através de mensagem, que eu envio o link das outras partes onde nós estamos falando de todos os pontos que a doutrina espírita cita como causas possíveis, né, prováveis da depressão. É isso. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu dislike, o seu joinha, o seu coraçãozinho, né? O seu olhar cheio de amor. Compartilhe, inscreva-se no canal. E no próximo vídeo, nós já vamos começar a falar das consequências da depressão, tá? Então, até o próximo vídeo.